Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos de volta na parte agora em que vamos tratar da graça do Espírito Santo, a ramificação da graça em hábitos e virtudes. Eu estou no São Boaventura, Brevilóquio, a parte 5 do livro, onde eu estou no tópico 4, o tópico 4 que faz a abordagem justamente deste conteúdo, a ramificação da graça em hábitos e virtudes. Na sequência deste capítulo, desta parte 5, nós teremos também a ramificação da graça em hábitos e dons e, na sequência, a ramificação dos hábitos nas bem-aventuranças e frutos de sentidos, de frutos e sentidos. Todas essas três partes estão resumidas nesses três blocozinhos aqui ao lado. Hábitos de virtudes, hábitos de dons e hábitos de bem-aventuranças. Hoje nós vamos tratar sobre hábitos de virtudes. Bom, primeiramente, antes de mencionar sobre hábitos de virtudes, que será atos morais primários, ou seja, crer, colocando no caminho, nós temos que lembrar que não fazemos nada disso sem a graça divina. A graça santificante, ela é uma graça que provém de Deus e que permite que o homem se santifique, se purifique dos seus pecados. A graça santificante inicialmente é dada ao homem pelo batismo, onde o seu pecado capital, o pecado original, perdão, ele é removido e o homem recebe as graças necessárias para batalhar junto com Deus essa luta espiritual de vencer o pecado e garantir a vida eterna. Para que essa batalha seja vencida com o auxílio de Deus, existe a graça atuante. Nesse diagrama que eu montei, a seta do homem indo a Deus é uma representação que eu coloquei mostrando que o homem vai caminhar até Deus com o auxílio da graça atuante, ou graça atual, é o termo técnico mais correto, né? Só que a graça atual traz um problema de vocabulário que às vezes as pessoas não entendem o que é atual. Né? Até se confunde a graça atual com a graça santificante. A graça santificante ela renova, ela não é nem atualiza, ela limpa. E a graça atuante, palavras minhas, ela vai levar o homem até Deus. É ela que nos atrai à Santíssima Trindade. A graça tem por finalidade dar vida à alma, não só ao ser, mas também ao operar. Ou seja, não só me limpa, mas também me põe para fazer obras boas, todas provenientes de Deus. Essa consciência da graça ela é muito importante para que possamos ter uma atitude mais humilde perante as dificuldades e possamos pedir em oração e por meio dos sacramentos, que são os canais de graça que Deus nos disponibilizou, a economia sacramental, que é uma maneira como Deus ministra esta graça para nós. Estando sempre em estado de graça, estando confessado, você vai ter sempre esse empurrão da graça para conseguir operar virtudes que nascem dos hábitos. A terminologia usada aqui, hábitos de virtudes, eles são atos que inicialmente precisam realmente de um hábito, né? Atitudes habituais, ou seja, eu vou me habituando com uma conduta, com uma postura, com um ponto de vista, e isso exercitado com a graça, pedindo em oração para que possa crescer esta habilidade, você adquire já um caminhar natural. Eis que temos então uma virtude estabelecida.
esta virtude estabelecida, no caso da aula de hoje, são virtudes que vão nos colocar no caminho, corrigindo a nossa conduta. São as primeiras ferramentas que vão combater os pecados capitais. Veja que ao lado direito desse diagrama eu coloquei virtudes opostas aos pecados capitais. E eles estão na ordem como foi na aula anterior. Nós temos, durante o exercício eu vou colocar para ficar mais claro, mas eu tenho aqui as virtudes opostas. Essas virtudes foram retiradas da teologia dos jesuítas, de Santo Inácio de Loyola. Facilmente você pode procurar na internet virtudes opostas aos pecados capitais, você vai cair nesses 7 virtudes opostas, que vão nos ajudar, vão nos direcionar a entender melhor como que eu posso me corrigir e me colocar no caminho de volta a Deus, com o auxílio da graça. A partir do momento que você recebe o batismo, então, você está dentro dessa economia sacramental e a graça pode atuar em você por meio de virtudes. Virtudes estas que estão ali denominadas. Virtudes teologais, que são essas 3 caixinhas que nós vamos preencher, e as virtudes cardeais. As virtudes teologais, elas são conferidas a nós no batismo, são 3. Fé, esperança e caridade. E as virtudes cardeais, que são, o nome, né, tem uma noção de direcionamento, como os pontos cardeais numa rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, nós temos os 4 pontos cardeais, existem as 4 virtudes cardeais, que vão nos direcionar. É importante lembrar que, né, os pontos cardeais na geografia podem ter combinações, norte, sul, norte e leste, formando o nordeste e assim por diante. No caso das virtudes cardeais, a ideia é semelhante, mas não vamos tentar encaixar exatamente isso na rosa dos ventos, né? Como se sempre vai ter que ter 2 virtudes para combinar e formar uma. Não, eu posso fazer uma combinação que seja conveniente, né? E quem são elas? As virtudes cardeais são 4. Nós temos a justiça, a fortaleza, a temperança e a prudência. Quase que eu esqueci aqui. Essas 4 virtudes, prudência, temperança, justiça, fortaleza, elas vão direcionar as nossas atitudes, corrigindo certas posturas que nós temos no direcionamento para Deus. Os textos embaixo desses quadrinhos, eles estão aí num sentido de direcionar você ao raciocínio. Então, eu vou começar pelo centro aqui das virtudes teologais, onde está escrito: apoia-se e aguarda o sumamente árduo. Uma virtude teologal que se apoia, né? Eu, pessoa, eu, homem, me apoio nessa virtude teologal e aguardo por esta virtude teologal o sumamente árduo. É o que eu desejo, é o que eu quero muito e vou aguardar até chegar. Das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, eu creio que a mais óbvia, ou não tão óbvia, mas enfim, a que mais se aproxima dessa definição, apoia-se e aguarda. Fé, esperança e caridade. Eu creio que você já deva saber aqui a virtude da esperança. A virtude da esperança, ela tem este intuito, né, de fazer-nos lembrar da vida eterna, aguardar a vida eterna. Nos propicia essa disposição para que nós possamos sempre guardar na memória as promessas que Jesus nos traz por meio do seu evangelho, de que os bens celestes são sempre maiores e melhores do que os bens deste mundo. Lembrando que na Igreja Católica nós não desprezamos os bens da terra, nós temos que fazer bom uso deles para nos auxiliar a chegar a Deus. Nós não podemos ficar nos bens da terra e morrer com eles abraçados, porque eles não vão conosco para o céu. E aqui eu coloco uma virtude
da alma muito importante, que auxilia, que nós temos e que vai ser potencializada, elevada ao nível de esperança, de virtude teologal. Nós temos a memória. A nossa memória é uma virtude da alma. Nossa alma apresenta essa virtude, né? Eu posso memorizar coisas, né? Por acaso alguém lembra qual é a segunda lei de Newton? Né? A segunda lei de Newton é aquela que define que força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton é ação e reação, né, igual e contrária. É que tem a ver isso, né? Nada a ver. É só uma memória que eu tenho e que não vai me ajudar a guardar um bem sumamente árduo. Né? Eu preciso recordar das palavras de Jesus, que diz que a guardar os seus mandamentos é algo muito bem quisto por ele. E que se nós quiséssemos demonstrar amor por Deus, guarde os seus mandamentos. Essa é a principal ferramenta de demonstração de amor por Deus. Obedecer os seus mandamentos. Quem ama a Deus é quem obedece os seus mandamentos. Ter na memória esta verdade é uma grande ferramenta para combater algumas tendências pecaminosas. Bom, agora vamos a uma outra virtude teologal. Nós temos dirigir-se ao sumamente verdadeiro ou deseja e ama o que é sumamente bom. Nós temos a virtude teologal da fé e da caridade, que não foram colocadas. Dessas duas, fé e caridade. A fé é uma virtude teologal que está muito bem relacionada com a nossa inteligência. E a ideia da fé, né, o conceito da fé, ele é algo acima da inteligência. Nós podemos entender as coisas, como eu mencionei aqui sobre as leis da física, mas de nada vale isso sem o passo da fé. Eu posso entender as Escrituras, eu posso fazer uma interpretação da palavra de Deus, estudar a Catena Áurea, onde tem as interpretações dos Santos Padres na Bíblia, mas eu não vou conseguir chegar aos pés da fé. A fé exige um abandono, uma obediência à palavra de Deus. Ela pode parecer um pouco escandalosa para alguns e loucura para outros, mas eu tenho que dar este passo de confiar na palavra dele, nessas promessas. Isso exige algo acima do que eu posso entender. É uma confiança. Não está nem dentro da minha inteligência colocar isso na minha mente. Eu tenho que dar o passo da fé. Portanto, a verdade revelada por Cristo exige essa fé. Veja que ela está acima da inteligência. A fé está em cima da inteligência. Não preciso entender primeiro para depois confiar. Não, eu confio e ponto. Isso quem garante para nós é a fé. E essa fé é que vai nos dirigir para o sumamente verdadeiro. Portanto, a virtude teologal da fé tem como fundamento dirigir-nos ao que é sumamente verdadeiro. Como eu mencionei, a inteligência é uma virtude da alma que está relacionada fortemente com a fé. Lembrando que a função aqui da graça é elevar a minha inteligência a um nível de virtude teologal. Eu tenho uma virtude da alma, chama-se inteligência, mas eu quero que Deus opere em mim por meio da virtude da fé, uma virtude teologal. Com isso sobrou apenas a caridade. E segundo Paulo, é a única virtude teologal que se permanecerá até o fim. Na vida eterna nós teremos esta caridade. E o que essa caridade faz? Ela deseja e ama o que é sumamente bom. Veja que na vida eterna nós vamos desejar e amar o que é sumamente bom por toda a eternidade. A caridade, ela traz esse conceito de caro. É caro para mim, o que me agrada, o que eu valorizo, o que é caro para mim. A caridade, ela traz esse conceito, essa virtude de desejar aquilo que é bom. E o que é bom não é só o que é bom, porque pão de queijo é bom, né? Bolo de cenoura pode ser bom,
Me perdoem os exemplos grotescos, mas Deus é boníssimo, né? Sumamente bom. E como que eu posso desejar Deus ardentemente, com muito fervor? A virtude teologal da caridade vai me auxiliar. É Deus que me auxilia nessa doação de amor. E a virtude associada à caridade é a nossa vontade, né? Como eu mencionei aqui, né, de uma forma bem mundana, eu posso ter vontade de comer pão de queijo. Mas que tal eu ter vontade de comungar com Cristo na Eucaristia todo dia? Olha que vontade santa, né? Respeitando todos os preceitos da igreja, né? Só pode comungar 2 vezes por dia, faça o jejum antes, esteja confessado. Enfim, a caridade ela tem esse desejo de amar o que é sumamente bom. Com isso, nós temos virtudes que vão nos ajudar na relação que está logo acima. Veja que eu coloquei num esquemazinho a alma, o próximo, Deus e o corpo. As virtudes teologais elas vão nos auxiliar nessa relação com essas 3 coisas. A minha relação com Deus, ela vai estar dirigida de forma ordenada para Ele. A minha relação com o próximo vai também apresentar um ordenamento coerente com o plano de Deus. E o meu trato comigo mesmo, a minha relação com o meu corpo estará muito bem ordenada e organizada para que esse conjunto todo possa estar harmonicamente unido à vontade de Deus. Veja que eu coloco ali, né, a alma e o próximo de igualdade, pois somos irmãos perante Deus e Deus acima de nós, o corpo abaixo de todos nós, né, colocando de fato a hierarquia que existe e que sempre deve existir na nossa vida. Para nos auxiliar com, além das virtudes teologais, nós temos as virtudes cardeais. Dessas virtudes, como eu tinha mencionado no início da aula, nós podemos desenvolver certos hábitos e que estes hábitos vão nos potencializando cada vez mais até chegar às virtudes. No caso das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas sempre são exercitadas nos sacramentos. Veja que eu mencionei, né? Amar a Deus é respeitar os seus mandamentos e respeitar os mandamentos da igreja. Portanto, estar em estado de graça, estar confessado, não ter cometido pecados mortais, ter frequentado as missas no domingo, participar dos sacramentos com frequência, buscar a crisma, buscar o matrimônio, se for essa vocação, ou o sacerdócio, pode também ser, ou uma vida religiosa consagrada, são atitudes que nós podemos colocar em prática, concretamente, hábitos que vão aumentar a força da virtude teologal em nós. Deus quer derramar essas graças para aumentar a nossa fé, esperança e caridade, mas Ele precisa da nossa colaboração. Por isso que é uma graça atuante com o livre-arbítrio do homem que vão fazer este crescimento e florescimento das virtudes teologais, que vai caminhar para os hábitos de dons e as bem-aventuranças, que são as próximas aulas. Mas veja que o calendário litúrgico da igreja ele tem toda uma organização, quaresma, tempo comum, tempo da Páscoa, advento, são tempos litúrgicos que vão dando as circunstâncias para que possamos crescer nessas virtudes teologais. Por isso, participar das festas litúrgicas do dia a dia da igreja, mas digo participar na missa mesmo, estando ali presente, não havendo a necessidade de estar em algum grupo, né, algum grupo pastoral, não é esse o plano de Deus. Esteja na missa, faça apenas o que Deus manda por meio de seus mandamentos, já será de grande valor para esse crescimento das virtudes teologais. Junto com elas, portanto, nós temos outras virtudes que vão crescer juntas, as virtudes cardeais. Veja que em todos esses 4 quadrinhos eu coloco a palavra retifica. Retifica a razão, retifica o irascível, retifica o concupiscível e retidão da vontade. Nessas 4 retificações, você tem virtudes cardeais que vão, né, especificamente para cada
para cada lugar. A primeira que eu acho mais importante aqui seria a retidão da vontade. E pensando agora nas virtudes cardeais, fortaleza, prudência, temperança e justiça, eu quero uma virtude que coloque retidão na minha vontade, para que eu possa degustar coisas que a minha vontade deseja. Eu preciso fazer um julgamento. Eu preciso olhar para algo e decidir se eu posso, se eu devo, se eu quero, se me é justo ou não. Eu acho que eu já dei algumas dicas, né? Portanto, para retificar a sua vontade, existe a virtude da justiça, uma virtude cardeal muito importante. Essa virtude da justiça, portanto, vai conduzir a minha vontade para atos mais voltados a Deus. Eu preciso fortalecer a minha justiça. É muito importante aqui que o conceito de justiça, pela filosofia perene, é um julgamento onde eu decido o que é bom para mim e abro mão de coisas que poderiam ser bom para mim, mas eu não vou escolhê-las em favor de alguém. Veja que esta virtude, ela sempre exige esse duplo raciocínio. Eu quero, eu não vou querer. Né? Existe esse abrir a mão de algumas coisas, mas ao mesmo tempo não, eu não vou abrir mão disto. Toda vez que você exerce algum julgamento, você tem essas duas moedas essas duas faces da moeda sendo trabalhadas. E justíssimo só é Jesus. O nosso julgamento sempre será falho, nunca será justo. Nunca será justo. E isto a filosofia perene nos garante. Portanto, não existe julgamento correto, percebe? O meu julgamento, ele é falho e só com a graça divina, ou até mesmo só na vida eterna, é que eu vou presenciar o julgamento verdadeiro, que é o julgamento de Cristo, no julgamento final. Lá eu vou presenciar as minhas injustiças que escolhi de forma errada, ou as justiças que eu fiz que foram realmente benéficas e justas a mim. Mas é importante isso, né? A justiça, ela nunca faz uma escolha correta das coisas. Sempre vai existir o ceder ou ceder demais, ou escolho e escolho demais para mim. Esse equilíbrio é que nós temos que saber conduzir na nossa vida. Veja que na sequência existem algumas virtudes relacionadas à justiça e fortemente ligadas à vontade. Então, a minha vontade, a retidão da vontade, ela compreende não só as virtudes ordenadas ao próximo, como a equidade ou a liberalidade, né? Aquilo que nos faz iguais, é um equilíbrio, isso é meu e seu também, ou a liberalidade, pode ficar com tudo isso. Veja que são virtudes relacionadas ao próximo. Existem também as virtudes ordenadas a si mesmo, a penitência ou a inocência. A penitência de que não quero, não vou satisfazer o meu corpo com isto, ou a inocência, não vou me deixar levar pelo excesso ou pelo prazer desregrado de alguma coisa voltada à sexualidade mesmo. Portanto, é justo ter uma virtude penitente e uma virtude inocente, né? Essas virtudes, elas vão nos ajudar e ordenar a minha relação comigo mesmo, com o meu corpo. E também a ordem, as virtudes ordenadas a Deus, como a adoração, a piedade e a obediência. A adoração a Deus pelo que Ele é em si, a piedade para com Ele e a obediência aos seus mandamentos. Todas essas virtudes ordenadas a Deus, elas são sumamente importantes, pois vão nos acompanhar nos atos concretos na adoração ao Santíssimo, na missa. Então, adoração, piedade e obediência, né, são virtudes
muito importantes, relacionadas muito à Santíssima Trindade. A obediência aos mandamentos, porque Deus é sábio, Deus Filho. A piedade para com Ele que é Pai, cuida de nós e zela por nós, que nos criou e é santo e muito forte e nos conduz. E a adoração pelo que Ele faz, por toda a bondade do Espírito Santo que atua no nosso cotidiano, pela providência divina, por exemplo. Então, essas três virtudes ordenadas a Deus é um dever nosso. A justiça tem esse caráter de dar a Deus o que lhe é devido. A justiça, ela tem como definição também esse ponto, né? Dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Ele merece, ele tem que receber aquilo e eu vou, por justiça, fazer. Para a gente conseguir caminhar agora para a próxima etapa, veja que eu passei um bom tempo sobre a justiça, porque a partir dessas palavrinhas grifadas, equidade, liberalidade, penitência, inocência, adoração, piedade e obediência, nós vamos relacioná-las com as virtudes opostas aos pecados capitais, para que eu possa fazer um exercício de consciência justo, correto. Então, primeiramente, vamos colocar aqui a humildade. A humildade é uma virtude que se opõe exatamente ao pecado do orgulho. O pecado do orgulho. E uma virtude justa que nós podemos ter para com Deus, que vai auxiliar nesta virtude oposta. Veja que eu preciso, por justiça, exercer uma virtude ordenada a Deus que vai me ajudar a ter humildade. Entre adoração, piedade e obediência, a obediência é uma virtude de justiça para com Deus que me dá todo o ambiente propício para crescer em humildade. Então, a obediência tem como fundamento esta virtude, gerar em nós a humildade, que vai combater com certeza o orgulho. Agora, vamos à próxima, a caridade. A caridade, gente, ela é uma virtude que vai contra a inveja. A caridade é uma virtude que vai contra a inveja. No caso da inveja, veja que eu estou agora numa ordem não mais com Deus, eu estou numa ordem com o próximo. Eu não vou invejar o meu próprio corpo, né, ou a minha própria vida. A minha inveja pode ser, claro, perante Deus. A audácia maior que essa só Satanás, né? Mas até onde eu consigo, né, no meu dia a dia, observar, as pessoas têm inveja uma das outras. Elas não têm inveja de Deus, né? Se for isso, a pessoa deve estar possuída pelo demônio. Mas a inveja para com o próximo. Então, vamos nas virtudes ordenadas ao próximo. Equidade, liberalidade. Qual delas será que eu tenho que exercitar para crescer em caridade? Liberalidade ou equidade? Muito cuidado aqui, porque nós temos uma outra virtude que é semelhante a essa caridade, que está relacionada com as virtudes ao próximo, que é a generosidade. Já estou dando uma dica já. Então, vamos à generosidade rapidamente, que ela é uma virtude que se opõe a um pecado capital chamado avareza. Tem que ser generoso em vez de ser avarento. Com essas duas definições, sabendo que elas estão relacionadas ao próximo, eu já posso imaginar quais serão as virtudes de justiça para com o próximo que eu preciso exercitar em seus devidos lugares. A inveja, ela pode ser combatida com a caridade, como eu exercito ela, com a equidade. A equidade é uma virtude que pode e deve ser exercitada para que eu possa crescer em caridade.
Ou seja, aquilo que é equivalente, equidade vai em oposição à iniquidade. Uma pessoa iníqua, ela não tem o menor pingo de caridade, né? E isso confunde-se um pouco com a avareza. Mas essa capacidade de distribuição equilibrada e justa, quem faz isso é a caridade, porque eu não posso me prejudicar também. Eu tenho que ter, né, coisas que me ajudam a ir a Deus. E tenho que ajudar o próximo na medida que também eu consigo me ajudar. Eu não posso me doar tanto ao próximo a ponto de me prejudicar, porque senão eu me prejudico, eu vou dar o quê se eu não tenho nada? Então essa equidade é muito importante para exercitar a caridade para com o próximo. E no caso da liberalidade, que é uma virtude de justiça para com o próximo, vai nos fazer crescer em generosidade, combatendo então assim a avareza, liberalidade. Liberalidade, então, é essa virtude que, por justiça, vai nos conduzir à generosidade. Bom, com isso, nós temos já um belo leque já de virtudes, já combatendo os pecados capitais. Agora, com a mansidão. Com a mansidão, nós temos uma atitude, né, essa virtude oposta, ela vai se opor ao pecado da ira, vai contra a ira. A ira, normalmente, como eu mencionei na aula anterior, ela nasce quando você tem um bem, você deseja ele, você sabe que consegue, mas algo te impossibilita. Você fica enfurecido, raivoso. Bom, portanto, isso está muito ligado aos acontecimentos do cotidiano, né? À providência divina. Portanto, nós vamos cair num ato de justiça para com Deus. Nós temos que ordenar a nossa virtude para com Deus. Das duas opções, adoração ou piedade, nós temos que buscar alguma virtude que possa combater a ira fortemente. Ela só vai ser combatida com a mansidão. Mas a virtude para com Deus que nós temos que ter é um respeito. Se você foi bloqueado para ter algo e você vai ficar enfurecido, é melhor você ficar calminho, né? E aceitar essa situação que não vai de encontro à sua vontade. Por justiça a Deus, é bom você ter piedade, respeito para com Deus. E a sua providência divina, que sempre será mais sábia que a sua vontade. Veja o quanto é importante, né, essa associação da vontade com a justiça. Então, a virtude da piedade, ela é uma virtude de ordenada a Deus perante as situações que podem me deixar irados. Então, nada de ficar reclamando e murmurando, hein? Na sequência, nós temos o zelo. O zelo, ele tem como pecado capital oposto a preguiça. E bom, a preguiça, como nós tínhamos visto na aula passada, ela é uma atitude que eu tenho quando existe um bem e ele é muito difícil de conseguir e eu estou, né, naquela indisposição, deixa para amanhã. Ou seja, eu não estou tendo uma atitude um pouco mais digna. O bem é difícil, ok, mas vamos fazer um esforço? Esse tipo de situação acontece quando você precisa reconhecer os valores que existe nessa coisa. Existe um bem, ele está difícil. Mas pensando bem, poxa, esse bem vai me trazer tantas coisas boas, eu acho que vale o esforço. Eu estou fazendo uma atitude de adoração. Eu estou usando uma virtude de adoração. Eu estou constatando que aquele bem vale o esforço. Então, toda meditação que você se debruça sobre essa virtude, né, sobre esse bem, perdão,
todo o esforço que você tem de meditar sobre este bem, você olha, pede, medita, adora, porque todo bem sumamente bom, né, em si é Deus, e tudo que vem de Deus é bom e merece adoração, portanto eu tenho que zelar por isto. Este zelo vai nos dar uma certa fortaleza e resiliência para perseguir este bem e não ficar com preguiça. Eis que nós temos então a adoração, uma virtude de justiça para com Deus que vai nos garantir este zelo pelas coisas boas e difíceis. Diga-se de passagem, qualquer adoração que você venha a fazer na igreja, seja na missa, seja no Santíssimo exposto, no Santíssimo Sacramento exposto às quintas-feiras normalmente, você tem uma atitude que necessita de uma certa adoração. Você não pode ter preguiça. Você está zelando por aquilo porque você sabe que ele é bom. Com isso, sobrou os dois mais fáceis agora, né? Nós temos a temperança e a castidade, que são virtudes que se opõem aos males do corpo. Então, na temperança, por exemplo, você tem uma virtude que se opõe à gula. Na castidade, uma virtude que se opõe à luxúria. Bom, veja que nós temos pecados contra a carne. Portanto, é bem provável que eu tenha que ordenar a minha vontade a mim mesmo, né? Eu estou desordenando a relação com o meu corpo. Entre penitência e inocência, eu creio que não está tão difícil. Nós podemos dizer que a penitência vai ser uma virtude que vai auxiliar no crescimento da temperança, que seria essa virtude de saber temperar a sua vida com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não comer muito, saber equilibrar, que existem momentos que você pode e deve ficar sem comer. Nas sextas-feiras é solicitado pela Igreja Católica que você não coma carne e pule ao menos uma das refeições, ou o café, ou o almoço, ou o jantar, né? Isso chama-se jejum, pular uma refeição. E a abstinência é não comer mesmo. Então você pode comer, mas pouco. É uma atitude temperante isso, que vai combater a sua gula, que é uma das portas de entrada para inúmeros outros pecados. Por fim, sobrou a inocência, essa virtude da inocência. A inocência, ela vai nos possibilitar o crescimento da castidade. E essa inocência, como que eu exercito ela? Escolhendo bem as coisas que eu vou escutar, as coisas que eu vou falar, ou as coisas que eu vou ficar vendo. Né? Os nossos sentidos são portas para a nossa alma. Portanto, o que eu vejo, escuto e falo vão traduzir muito bem o que vai alimentar a minha alma. Se eu tenho uma atitude inocente no olhar, no ouvir e no falar, eu vou ter uma castidade fortalecida que vai combater grandemente a luxúria. Com isso, eu ponho uma retidão na minha vontade, né? Com a inocência, controlando a minha inocência, eu vou ordenar por justiça a minha vontade a mim mesmo, colocando a alma no comando do corpo. Então, essa seria a correlação mais importante aqui dessa nossa aula. Por fim, nós temos outras 3 virtudes cardeais que vão ajudar na justiça. A justiça, ela tem esse papel importante de atuar em todas essas virtudes opostas aos pecados capitais. Mas junto da justiça existe essa trinca de times que vão também ajudar a justiça, cardeando, norteando, né, as minhas virtudes que foram elencadas aqui. A virtude cardeal, então, que retifica a minha razão. A razão é uma virtude da alma onde nós temos a capacidade de raciocinar. Quando nós estamos escravizados por certos conceitos errados, como, por exemplo, esse raciocínio do aborto, onde as pessoas elas acham que um óvulo fecundado não tem vida,
isso faz com que a sua razão fique entorpecida e ela tome atitudes nada coerentes com a razão humana. Os anjos sabem muito bem que naquela concepção, óvulo fecundado por um espermatozoide, existe já a vida. E, obscurecendo a nossa razão, nós podemos cair em atitudes precipitadas e fazer coisas erradas por falta de clareza no que conhecemos. Portanto, das 3 virtudes cardeais, fortaleza, temperança e prudência, qual você acha que combina mais com a retidão da razão? Ou qual virtude vai retificar a minha razão? Você pode imaginar a prudência. Ela é, de fato, a virtude cardeal que retifica a minha razão e põe ordem nas minhas decisões. Portanto, uma atitude prudente, associada à justiça, vai auxiliar e potencializar as virtudes opostas aos pecados capitais. Agora nós temos as outras 2 virtudes cardeais, a temperança e a fortaleza. A temperança, ela tem como fundamento aquele equilíbrio. Veja que ela apresenta uma palavra semelhante nas virtudes opostas aos pecados capitais. Portanto, esta virtude cardeal, ela é muito importante, pois ela se opõe diretamente a um pecado capital da gula. A temperança, como ela está ligada ao corpo, já que está vinculada à gula, você imagine qual das 2 tendências da nossa alma ela vai retificar. A temperança retificaria o irascível ou o concupiscível? Lembrando que essas 2 terminações elas podem ser traduzidas como eu coloquei entre parênteses. Irascível é aquela atitude de fugir da dor e concupiscível é aquela atitude de buscar o prazer. Então, a temperança, como ela está voltada à carne e a um bem, né, que traz prazer, possa imaginar então que a temperança está relacionada com a concupiscência. Então, é uma virtude, a temperança, virtude cardeal, que retifica a minha concupiscência. Esse sentido do que eu quero dar prazer à minha vida, no âmbito da carne. Então, a temperança tem esse quesito, retificar a minha busca pelo prazer, retificar a minha concupiscência, que associada à justiça vai ordenar as minhas virtudes opostas aos pecados capitais. Por fim, das virtudes cardeais que nós falamos, sobrou a fortaleza. E a fortaleza, ela tem como principal finalidade retificar o irascível, ou seja, retificar a minha tendência de fugir da dor. Muito fácil de conseguir entender essa virtude cardeal quando nós usamos os pecados da ira, pecado capital da ira e da preguiça. A atitude de fortaleza, ela traz essa resiliência de suportar a dor quando eu não consigo algo que está próximo de ser conseguido, mas eu não consegui. Poxa vida, que ira que vai vir em mim. Mas a gente respira fundo com fortaleza e espera a providência divina dar a nova oportunidade. Ou aquela preguiça e moleza de conquistar um bem, que está muito difícil, mas que com fortaleza você vai perseverar pacientemente até atingir o bem que você tanto sonha. Veja que ela retifica essa fuga da dor, né? Da mesma forma como nós vimos na inveja, que é uma tendência de fugir da dor. Também muito importante é ter fortaleza e saber equilibrar as coisas por meio da caridade. Veja que eu posso criar aqui agora exames de resoluções, né? Atitudes. Eu posso agora não mais reconhecer os meus pecados, mas começar a tomar atitudes, começar a fazer propósitos. Eu vou ser mais forte, eu quero ter mais temperança, vou ser prudente, para que de forma justa eu ponha ordem no meu amor a mim mesmo, no amor ao próximo e no amor a Deus. Com esta análise, então, eu creio que você consiga já buscar as ferramentas para combater os pecados capitais, exercitando estes hábitos até que se concretizem em virtudes. Lembrando
que nós temos que contar sempre com o auxílio da graça. Sozinho, ninguém consegue nada. Nós não podemos cair na heresia pelagiana. Portanto, sempre buscando a graça por meio dos sacramentos para nos ajudarmos. Eu agradeço a Virgem Santíssima por nos auxiliar nesse exercício e peço a ela que nos fortaleça, nos conduza com sua mão maternal para termos plena consciência dessas virtudes no nosso coração, como ela guardava tudo no seu coração, e assim possamos colocar em prática com mais firmeza a vontade de Deus. É a forma como temos de amá-lo, respeitando seus mandamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.